Saudações a todos, nossos votos de muita paz, sejam todos muito bem-vindos a mais um sábado em que buscamos estudar o Evangelho de Jesus para compreendermos suas parábolas, seus ensinamentos e para tal, vamos buscar novamente no livro O Evangelho de João, numa interpretação do Haroldo Dutra, no capítulo 16, que ele intitula A Chave Interpretativa. Então, acho que vai ser muito importante para nós. E ele inicia dizendo: a linguagem utilizada na Bíblia hebraica, assim também aquela utilizada pelos autores hebraicos de forma geral, possui uma característica. A linguagem empregada por eles é predominantemente evocativa, uma linguagem que dispara memórias, que remete a outros textos. Então, a importância de um estudo mais apurado da Bíblia hebraica, que seria o Antigo Testamento, né? Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec assim se expressa. Muitos pontos da Bíblia, dos Evangelhos, que nós temos que entender. Os Evangelhos estão contidos na Bíblia. Né? A Bíblia ela é composta pelo Antigo Testamento e o Novo Testamento. É claro que foi muito tempo depois que o Novo Testamento foi conjugado ao Velho Testamento, compondo a Bíblia, né? Porque, evidentemente, que o Antigo Testamento é muito mais antigo, né? Por isso que é o Antigo Testamento. E o Novo é a segunda parte, digamos, da Bíblia, né? Ele foi introduzido depois. Então, ele está dizendo aqui, né, que Kardec frisa muitos pontos da Bíblia, dos Evangelhos e dos autores sacros em geral, somente são ininteligíveis, incompreensíveis, por falta da chave que lhes faculte a apreensão do sentido, né? Então, e ele continua, essa chave está completa no Espiritismo. Como muitos já compreenderam e todos poderão compreender um dia. Vamos ver uma nota que o Haroldo coloca? Quando ele fala que a chave está completa no Espiritismo, ele faz uma nota no rodapé. No Evangelho segundo o Espiritismo, na página 18, muitos pontos dos evangelhos da Bíblia e dos autores sacros em geral por si sós são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que faculte, se lhes apreenda o verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo, como já o puderam reconhecer os que o têm estudado seriamente e como todos mais tarde ainda melhor o reconhecerão. Então há muitos espíritas que estão buscando esse aprofundamento no Antigo Testamento, né, para que sejam compreendidas também a linguagem, né, também as colocações do Antigo Testamento, também muito cheia de símbolos. Então, tudo isso precisa ser esclarecido e não simplesmente falarmos que não tem o menor sentido. Tem sentido desde que alcancemos essa chave desta compreensão, né? Com esta chave, continua Haroldo, que estamos nos valendo para a leitura e o estudo do Evangelho de João, essa chave interpretativa, que são os princípios ensinados pelos Espíritos e codificados por Allan Kardec, é possível abranger muitas peculiaridades da literatura bíblica.
Em A Caminho da Luz consta um capítulo muito importante que nos permite assimilar as características da Bíblia hebraica no que se refere à associação que João Evangelista estabelece de Jesus ao tabernáculo. João salienta que Jesus montou um tabernáculo e tabernaculou entre nós, como se ele, Jesus, durante o tempo de sua encarnação, fosse um tabernáculo a nos acompanhar durante nossa peregrinação humana. No capítulo 7º, intitulado Povo de Israel, Emmanuel faz menção a esse grupamento capelino, o povo hebreu. No item 7, Judaísmo e o Cristianismo, Emmanuel informa: estudando-se a trajetória do povo israelita, verifica-se que o Antigo Testamento é um repositório de conhecimentos secretos dos iniciados do povo judeu e que somente os grandes mestres da raça poderiam interpretá-lo fielmente nas épocas mais remotas. Aqui temos também uma nota. Vamos lá a esta nota. Encontra isso, né, na Bíblia de Jerusalém, porque nós temos várias traduções, né? O Novo Testamento, do próprio Haroldo Dutra, né? Ele traduziu recentemente o Novo Testamento, talvez já tenha até traduzido o Velho Testamento. Temos traduções interessantes, né? A do Almeida é muito boa, um português, é muito boa a tradução dele, e temos também a Bíblia de Jerusalém, né? Também bastante buscada. Então é preciso também que se escolha, né? A necessidade, a tradução muda tudo, então é preciso que seja feita uma boa tradução, né? Então, essa passagem aqui que o Haroldo trouxe, ele buscou na Bíblia de Jerusalém, 1930, página 1934, no Atos dos Apóstolos, 22, 3, e é o seguinte: eu sou judeu, nasci em Tarso, na Cilícia, mas criei-me nesta cidade, educado aos pés de Gamaliel na observância exata da lei de nossos pais, cheio de zelo por Deus, como vós todos no dia de hoje. Então, por isso que ele colocou aqui, poderia interpretá-lo fielmente nas épocas mais remotas, ao empregar o termo trajetória em sua dissertação, Emmanuel o faz de maneira deliberada, com o intuito de nos chamar a atenção para a peregrinação do povo hebreu no deserto. Toda a movimentação do povo hebreu ao longo da história, a trajetória, a caminhada. Destacamos que a linguagem, os símbolos e as imagens do Velho Testamento são uma espécie de parábola, um texto repleto de metáforas, de alegorias, e a interpretação fiel desses símbolos era mistério dos grandes iniciados do povo hebreu. Os grandes doutores da lei, por exemplo, Gamaliel, que foi o mestre de Saulo, né? De Paulo de Tarso, Hilel, Rabi Akiva e tantos outros. Então, é importante que entendamos que como ele diz, repleto de metáforas, né, de alegorias, e muitas das dificuldades que são encontradas hoje, e achamos até que nos figuram, se assemelham para nós como linguagem muito infantil até, né, porque acreditar numa maçã, aquela coisa toda ali, né, de um casal criar-se toda uma habitação do planeta em questão de
6.000 anos, porque foi 4.000 anos antes de Jesus, então há 6.000 anos toda essa população, sendo que o mundo já é mundo há muito tempo. Então tudo isso é interpretar ao pé da letra situações simbólicas, né? Situações simbólicas. Então, é isso que acaba distorcendo e até afastando muitos de um estudo mais interessante e produtivo sobre o Velho Testamento, porque se for feito um estudo de acordo, seria muito producente, né? Porque o cristianismo nasce do judaísmo e o espiritismo, ele revive o cristianismo. Então é claro que são estudos muito producentes e há muitos que agora estão ou alguns, porque não é fácil, que agora estão se debruçando sobre esses estudos para trazer ali a ideia mais acertada, mais concreta do que estava sendo dito, né? E vamos lá. Esses grandes mestres hebreus interpretavam fielmente a simbologia contida na literatura hebraica, e a interpretação era transmitida oralmente. Um exemplo dessa transmissão de conhecimento foi Saulo de Tarso, que absorveu os ensinamentos com o grande mestre Gamaliel. Era um ensino oral, ao pé do ouvido, no particular. Então, como era para os iniciados, né? Era um estudo mais restrito, ao pé do ouvido, né? E Gamaliel foi o mestre de Paulo, né? De Saulo, até então Saulo. É importante nos atentar que para esse detalhe, pois não podemos alimentar a ilusão de que nós vamos conseguir interpretar essa simbologia porque são símbolos fáceis. Estejamos conscientes de que essa facilidade não existe, pois não se trata de símbolos de compreensão simples. Emmanuel segue no mesmo item. Eminentes espiritualistas, tudo isso que ele está falando agora de Emmanuel é do livro A Caminho da Luz. Emmanuel segue no mesmo item. Eminentes espiritualistas franceses, nesses últimos tempos, procuraram penetrar os seus obscuros segredos e, todavia, aproximando-se da realidade com referência às interpretações, não lhes foi possível solucionar os vastos problemas que as suas expressões oferecem. Os livros dos profetas israelitas estão saturados de palavras enigmáticas e simbólicas, constituindo um monumento parcialmente decifrado da ciência secreta dos hebreus. Então, assim como os egípcios tiveram a linguagem secreta, né, dos iniciados, os hebreus, então, também tiveram. E é interessante que tanto os hebreus quanto os egípcios foram povos que vieram de Capela, por ocasião do exílio, né, de espíritos que não poderiam continuar ali no processo evolutivo de Capela, eles foram exilados e foram encaminhados aqui para a Terra, né? Um grupo ficou na região ali da Índia, né? Outro grupo formou ali os hebreus, toda aquela região, e outro grupo, os egípcios, seriam 3, mas são 4 povos. Aqueles que estavam na região do hinduísmo, né, daqueles ensinamentos dentro dos conceitos dos hindus, os revoltados que não eram resignados, acabaram caminhando e formando a Europa, né? Então, 4 grandes povos exilados ali de Capela. Então, se os egípcios tinham ali esses iniciados, os hebreus, como vimos, também falavam ao pé do ouvido. Então, Emmanuel vai continuando. Os livros dos profetas israelitas estão saturados
de palavras enigmáticas e simbólicas, constituindo um monumento parcialmente decifrado da ciência secreta dos hebreus. Contudo, e não obstante a sua feição esfingética, é no conjunto um poema de eternas claridades. Seus cânticos de amor e de esperança atravessam as eras com o mesmo sabor indestrutível de crença e de beleza. É por isso que, a par do Evangelho, está o Velho Testamento tocado de clarões imortais para a visão espiritual de todos os corações. Emmanuel escreveu na década de 50 do século XX e nos esclarece que, se quisermos adentrar esse monumento para decifrá-lo, pelo menos parcialmente, devemos ter uma visão espiritual. E esse é o nosso propósito, por meio deste estudo do Evangelho de João. Estamos tentando, então, repetindo, na década de 50 do século XX, Emmanuel nos esclarece no livro A Caminho da Luz, que se quisermos adentrar esse monumento para decifrá-lo, pelo menos parcialmente, devemos ter uma visão espiritual. E esse é o nosso propósito por meio deste estudo do Evangelho de João. Estamos tentando dotar os nossos corações de visão espiritual, de modo a extrairmos o espírito da letra, como nos ensinou Jesus. O espírito tem o dever de cultivar a fé raciocinada. O grande legado de Kardec chama-se fé raciocinada. No discurso do velório de Allan Kardec, Camille Flammarion disse: ele era o que chamarei simplesmente de o bom senso encarnado. Considerando-se, tem uma nota aqui dizendo que nós encontramos esse discurso, né, no Obras Póstumas. Né? Lá nós temos o discurso que Camille Flammarion fez no túmulo. No túmulo que não foi no Père Lachaise, porque para o Père Lachaise ele foi um ano depois. A Gabi, a esposa dele, a Amélie, transportou ali, né, um ano depois. Ele foi sepultado ali no primeiro momento, no desencarne, no cemitério de Montmartre. Então, considerando-se então o que aprendemos com Allan Kardec, diante da imagem aproximada de um desenho baseado no texto bíblico, acerca do que era o tabernáculo no tempo em que Moisés peregrinava com o povo hebreu no deserto, podemos observar algumas características importantes do acampamento e chegar a algumas conclusões. As tendas, devidamente divididas e organizadas entre as 12 tribos de Israel, circundavam o tabernáculo, posicionado exatamente no meio do acampamento. Dentro das paredes que envolviam o tabernáculo, como estudamos no capítulo anterior, havia a parte onde eram realizados os sacrifícios, chamada de átrio ou pátio externo. Qualquer pessoa podia entrar ali e oferecer o sacrifício. Na primeira parte da cobertura, parte intermediária, estava o local santo, e depois vinha o Santo dos Santos, com a Arca da Aliança, com as 2 pedras onde estavam grafados os 10 mandamentos e onde Deus se manifestava, emanava a sua luz, seu relâmpago, o fogo. Então, tem uma nota aqui no fogo, vamos ver. No Velho Testamento, a expressão fogo é um símbolo de tudo que é espiritual, ou seja, de tudo que não é material. E é interessante que Jesus usava esse símbolo. Quando ele fala ali que derramarei sobre vós, ele não avisa os discípulos que derramaria sobre eles a língua de fogo? É a mediunidade, são as vozes dos espíritos que se manifestariam através dele, né? Língua de fogo, língua fala de fogo, porque é espiritual.
Então, a gente vai percebendo que nos faltam tanto conhecimento, né? E a falta desses conhecimentos e até a nossa memória que não consegue absorver da forma como deveria, que faz com que a gente às vezes fique muito no raso do aprendizado, mas isso é muito prejudicial, porque nos falta. E quando falta, começam dúvidas, e dúvidas geram situações muito delicadas, muito delicadas. Não há como ter dúvida com tudo que temos, com os esclarecimentos trazidos pela revivência do cristianismo. Por que a dúvida? Por que ainda vacilamos? Tudo isso reflete na nossa fé ainda muito vacilante, né? Nas nossas convicções que ainda não são convicções. E tudo isso traz um resultado muito doloroso para nós, porque na hora que precisarmos da fé, perceberemos que ainda não temos. Então, da fé com a razão, porque essa fé baseada em utopias, ela se desmorona à primeira tempestade. Mas então vamos ao estudo, que esse é o propósito, né? Então, quando ele falou aqui do fogo, né? Acabei de ler o fogo, seu relâmpago, voltando. Então, lá numa parte, a Arca da Aliança com as duas pedras, no tabernáculo, né? Tem a parte que está a Arca da Aliança com as duas pedras, onde estavam grafados os 10 mandamentos, porque Moisés grafou de forma mediúnica por uma escrita indireta, apareceu grafado através da mediunidade dele os 10 mandamentos, né? Então está aí nesse local. E onde Deus se manifesta, emanava a sua luz, seu relâmpago, o fogo. Nesses dois locais santos, somente os sacerdotes podiam transitar. O texto bíblico informa: a coluna que parece uma nuvem saindo da parte de trás do tabernáculo, o Santo dos Santos, até o céu, representava a manifestação de Deus no tabernáculo. De conformidade com o simbolismo, na alegoria, na metáfora, na ciência secreta do povo hebreu, o tabernáculo era o local onde Deus se manifestava, espargia sua presença e acompanhava o povo em sua peregrinação. A tradição oral do povo hebreu também apregoava que em cima do Santo dos Santos havia a coluna de fogo ou a nuvem da glória. Observem as expressões, as figuras de linguagem empregadas para representar a emanação de Deus, a presença divina no tabernáculo. Na questão 621 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Resposta dos Espíritos: na consciência. Os hebreus guardavam na Arca da Aliança as duas pedras da lei, onde Deus escreveu com fogo os 10 mandamentos. Fogo no Velho Testamento simboliza o Espírito. Podemos concluir que a Arca da Aliança simboliza a consciência humana, a consciência do espírito imortal. É na consciência que Deus se manifesta, emana dentro de nós e se comunica conosco. Assim sendo, a união da criatura com o Criador se dá através da consciência. As leis humanas estão reunidas em textos publicados em códigos: Código Civil, Código Penal, Código Tributário. As leis divinas estão em folhas de papel, porquanto são o pensamento de Deus governando a criatura, governando a criação. A presença de Deus governando a criação é a lei. A lei divina são as regras que Deus estabelece com a presença dele, com o poder dele, com o pensamento dele para a criação.
O pensamento divino penetra na nossa mente espiritual e comunica a nós a lei. A consciência é o núcleo da nossa mente e Deus emana. Ele se manifesta dentro da nossa consciência. Simplificando, 2 pontos. Vamos lá. A nossa consciência é um vaso. E Deus é a água que vai completar esse vaso. É por esta razão que, quando erramos, a nossa consciência sinaliza os equívocos. Podemos até escolher não ouvir a nossa consciência. Podemos não querer ouvir a manifestação de Deus. Alta de Souza, em Parnaso de Além-Túmulo, psicografia de Francisco Cândido Xavier, traz um poema chamado Mensagem Fraterna. Parnaso de Além-Túmulo foi o primeiro livro psicografado pelo Chico, ainda jovem, em que muitos e muitos autores, poetas, trouxeram ali, que viveram aqui, né, entre nós, trouxeram ali as suas poesias, falando como espíritos. Então, vamos ver da Alta de Souza. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece, com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Nesse poema, a autora faz referência ao tabernáculo que se movia junto com o povo hebreu. Compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. O poema faz referência a Deus se manifestando no tabernáculo. A voz dele era peregrina, visto que acompanhava o povo hebreu. Deus caminhava no meio deles e com eles. A luz é referência ao fogo que simboliza o Espírito de Deus. Assim, a intenção de João é nos dizer que Jesus é a consciência enviada por Deus. É o ser enviado por Deus com a consciência mais pura que já pisou na terra. Então, quando Jesus encarnou, ele era um tabernáculo peregrinando com as pessoas que se manifestava, falava através da consciência do Criador. Jesus era um tabernáculo peregrino que passou por nós e continua a nos acompanhar. Durante a nossa escalada evolutiva, somos acompanhados permanentemente por Deus, até atingirmos a pureza espiritual, condição de espíritos puros, totalmente integrados em comunhão com Deus. Ele espera em peregrinação conosco. Ele estará em peregrinação conosco, o que significa que jamais estivemos sozinhos nessa jornada a caminho do Altíssimo. Se Deus se manifesta em todos os lugares do universo, por que não vai se manifestar dentro de nós? Acaso nossa intimidade é um lugar vedado a Deus? Deus não está dentro de nós, Deus é o oceano e nós somos apenas copos d'água, como se coloca um oceano inteiro dentro de um copo? Deus está fora, Deus está no universo, Deus transcende o universo, mas também está dentro de nós. Ele criou o universo, então verdadeiramente é o universo que está dentro dele. Deus é o oceano
e nós estamos mergulhados nele. Por isso é que o oceano está dentro de nós. A água do oceano está dentro do peixe, senão ele não respira, mas o oceano não está dentro do peixe. O oceano é muito maior do que o peixe, mas a água do oceano envolve o peixe por completo, faz parte de sua composição. Analogamente, Deus nos penetra e nos envolve. Somos pequeninos peixes mergulhados no oceano da divindade. Se Deus é a água do oceano que entra dentro de nós, que somos peixinhos, significa que Ele, que é a transcendência e a imanência, enxerga pelos nossos olhos, escuta pelos nossos ouvidos, percebe os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Maravilha, maravilha. Inspirado nos ensinos de Kardec, né? Que fala justamente isso, que nós estamos mergulhados nesse oceano e através dessas ondas que nós temos Deus dentro de nós. E Ele está dentro de nós. E afastemos qualquer e todo pensamento. E afastemos qualquer e toda colocação que queira nos chegar para nos desestabilizar, de que somos muito pequenos para Deus se preocupar com cada um de nós. Isso é desconhecer a essência de Deus, é desconhecer como Ele trabalha, como Ele atua. O que falta, mais uma vez repetimos, é estudo, é compreensão. Deus não é um juiz que fica arbitrando. Você fez isso, vai te acontecer isso. Não. Ele estabeleceu leis. E todas as vezes que nos afastarmos dessa lei de amor, sofreremos as consequências. Mas Ele está ali, falando a nós, através da nossa consciência, o que temos que fazer para nos reajustarmos. Benditos aprendizados, que possamos sim estudar para compreendermos melhor esses ensinos, para compreendermos melhor as parábolas. Depois vamos retomar as parábolas, fazendo ali uma nova leitura com o entendimento mais aberto, para chegarmos mais profundamente aos ensinamentos que temos sempre buscado. Afinal, temos ali aqueles que nos ajudam a entender as parábolas, mas como sabemos que o que estudamos, o que entendemos, está muito aquém daquilo que ainda vislumbraremos nesses ensinamentos, é preciso sim que nos esforcemos nesse sentido. Que Deus, na sua infinita bondade, Jesus, nosso guia e modelo, nos inspire, nos envolvam em bênçãos de luz e reconforto. Que fiquemos em paz.